Uau! Cheguei aqui para mais uma quarta-feira para a gente fazer nossa biblioteca humana, né? Acolher a nossa super ultra convidada. Adoro meus convidados, adoro conhecer histórias, compartilhar histórias, né? Eu aprendo demais e eu tenho certeza, né, que todos nós temos muita história boa para contar. Todos nós somos livros vivos, né? E que a gente tem ali todo um conteúdo muito gostoso para partilhar com todos. E é isso que nós traremos aqui nessa noite aqui, primeira quarta-feira de abril. E aí o que que acontece? Abril é um mês que ele tem toda uma conscientização do autismo. Boa noite! Então, abril, ele é o mês de conscientização do autismo, né? Dia 2 de abril, né? Foi um dia comemorado e tudo mais. E até a nossa proposta aqui hoje, trazendo a Thaisa, é ela compartilhar um pouco da história dela, tanto com relação ao marido, tanto como com relação ao filho, né? Uma descoberta tardia que a gente acaba imaginando, né, que o autismo, né, muitas das vezes a gente conhece o autismo ali numa idade bem precoce ou num quadro às vezes um pouco mais grave e por aí vai. Oi Mari, boa noite. Boa noite, que delícia. Então, pessoal, e aí eu tô aqui compartilhando que a nossa convidada já já chegará e a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre essa questão da descoberta tardia, porque a gente acha que ela, né, que o autismo ele acaba aparecendo ali somente quando pequeno, né? Mas no final das contas, muitas das vezes as pessoas já adultas conseguem ser diagnosticadas aí com autismo. Nível 1, no caso, às vezes nível 2, nível 3, é isso que a gente vai partilhar aqui. Só para já deixar gravado, né? Eu tenho o meu livro Transformar-se para Transformar. Por isso até que a nossa proposta aqui é uma biblioteca humana, né? Boa noite, Cleidinha. Porque justamente eu acredito que todos nós, né? Eu escrevi o meu livro, Transformar-se para Transformar, que eu adoro, porque ele tem tudo a ver com essa minha questão, né? De que eu acredito que muitas das vezes a gente precisa começar em nós. Porque às vezes a gente olha a sociedade, a gente olha as pessoas, a gente acredita de que a gente né, de que o outro tem que se transformar, mas quando a gente começa a observar, se a gente fizer uma mudança na gente, a gente consegue já impactar a sociedade, impactar quem está perto ali de nós. A nossa convidada ainda não chegou. Ai, 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 Thaisa, já já chega, já já ela vem. Mas aí eu vou adiantando essas questões. Deixa eu até trazer um pouquinho aqui do meu livro, ó eu, né, já, né, pegando o gancho, né, enquanto a nossa convidada não chega, deixa eu só me ajeitar aqui. Ah, chegou! Thaisa! Eu vi que ela entrou. Peraí. Ai. Ô, tá, eu aproveitei. Eu quero mostrar um trechinho. Nossa, me ajeitar aqui que eu derrubei as coisas. E eu quero mostrar um trecho do meu livro, onde eu falo exatamente sobre o autismo, né? Vamos lá, deixa eu aceitar a minha convidada especial. Aê, aí. Deixa eu ver, ela tá entrando, tá entrando, tá entrando, vai chegar, vai chegar. E aí, boa noite, Ademir, boa noite todo mundo, boa noite, Wilza, boa noite todo mundo que tá por aí. Ai, ai, que Oi, linda, gente, que mulher chique, linda. tudo bom, Olha, Jacques? Boa tudo em noite. paz, boa noite, que delícia, nós duas aqui Oi, ao vivo. pessoal. Hum, eita, nós, Desculpa, que gostoso. problemas, Imagina, imagina, não, problemas de eu tava internet. batendo papo aqui. Não, fica em paz, deixa eu só te colocar mais longe, estava cortando minha cabeça. É mais engraçado, quando muda a tela, eu sinto que Deixa eu me corta a pôr minha mais longe cabeça, aí eu também. afasto. Tô, É, aí assim foi. pronto, dá pra ver a cabecinha inteira, tudo certinho. Então, tá, que legal, seja bem-vinda. Aí eu já estava Obrigada. apresentando a proposta aqui da biblioteca. Já comecei a comentar sobre a questão do autismo, né, de que o mês ele é um mês azul, né, que as pessoas É, acabam trazendo muito tema autismo. Primeiro deixa eu me apresentar, depois eu vou pedir para você se apresentar, tudo bem?
Claro, Vamos lá, aí você já se apresenta, a gente já engata a conversa, tem muita coisa, né? tem bastante. Eita, nós. Então vamos lá, eu sou a Jaqueline Bezerra, eu sou mãe do Victor, sou esposa do Tony, eu sou psicóloga, eu sou cadeirante, para quem não está vendo, eu sou autora do Transformar-se para Transformar, meu livrinho ali. Que é mais? Para quem não está me enxergando, eu sou branca, eu tenho o cabelo preto, liso, curto agora, na altura do ombro, olhos pretos, tô com uma blusinha verde, tô levemente maquiada, e é isso aí, sou Joe. E no fundo tem um monte, sei lá, tem quadro, tem flor, tem um pouquinho de tudo aqui atrás. Vou dar a palavra ao meu livro humano, Thaisa. Então, oi, eu sou a Thaisa. Pra quem não tá me vendo, eu sou loira, mais ou menos loira. Sou branca, olhos castanhos, sou de blusa preta e o fundo é uma biblioteca. E eu sou fisioterapeuta, tenho 39 anos, mãe do Matias, mãe da Alexia, casada com o Maurício. E agora é mãe em tempo integral também, homeschooler, muitas coisas. Sim, muitas coisas boas, né, tá? Que delícia. Muitas coisas. Eita, nós. Então a gente já indo direto ao assunto, né, ao tema, né? Vamos lá. Porque o que a gente vai trazer é essa questão justamente da descoberta tardia do autismo, né? E aí, como eu comentei, vai o azul, só para trazer já um conhecimento. Por que o mês de abril geralmente ele é mais azul? O mês de abril é o mês do autismo, né? Que foi comemorado agora dia Sim, 2 de abril, né? Que foi o dia do sim, autista. E sim. para mim, minha vida está azul já há muitos anos. A gente descobriu o autismo do. Fui eu, né? Mais ou menos, que descobriu o autismo do meu marido. Fui eu que mostrei para ele, né? Que poderia ser. Eu acho que ele nunca tinha pensado a respeito, nunca tinha pesquisado, nem a família. Sim. E eu conheço meu marido já tem 13 anos, 2008. A gente se Hum, conheceu, né, através da música. Eu sim. entrei para tocar cello numa camerata, né, numa escola de música, na Muscalina. E o meu marido Que tocava legal. violino lá. E eu Hum, conheci ele num sábado na camerata, que ele era o violinista Spala. O Spala é o violinista sim, principal. Na época ele tinha 21, eu tinha 26, jovem. sim. E Opa. aí a gente começou a conversar, conversamos bastante. Começamos a sair, e aí já algumas coisas já foram, desde que a gente começou a sair, já algumas coisas me chamaram a atenção nele, que ele era um pouco diferente, assim, né, das demais pessoas, diferente para melhor, tanto que eu casei, Sim, com mas certeza. ele tinha algumas particularidades, assim, né, Sim, desde o momento de que a gente conversava, a gente se conheceu, como eu disse, numa camerata, então tinham várias pessoas, né? A gente sim. sentou para conversar numa roda, assim, de 4, 5, 6 amigos, e eu via que ele só falava comigo. Eu saí me Olha achando o só. máximo, nossa, ele adorou, né? Tô Gostou gata de mim. hoje, né? Só comigo Nossa, que tô ele quer falar. bafando. Só que É, depois eu vi que isso era recorrente. Então, mesmo quando a gente começou a namorar, que a gente saía com as minhas amigas, ele tinha essa dificuldade de entender essa dinâmica de conversar em grupo. Quando você está num grupo de sei. 4, 5, você fala com um, você espera o outro responder, aí você fala com o outro. Então sempre tem uma dinâmica um pouco mais complexa. E isso ele até me trouxe, ele falou, eu tenho dificuldade de entender Hum, conversa em grupo. Ele falou, eu não sei quando que é a hora de eu falar, quando que eu ouço. E aí eu via que ele se fechava muito. Então a gente entendi. saía né, entre amigos, e ele ficava bem no canto dele, ficava quietinho, falava pouco. Tá. E isso daí foi a primeira coisa que me chamou a atenção, essa dificuldade da Entendi. dinâmica. E aí Sim, assim sim. foi. E aí a gente foi vendo que tinham outras questões, né? Questão de muito ruído, então barulho incomodava, qualquer lugar que a gente ia mais barulhento ele ficava incomodado, mesmo em casa, assim, Tá. né? Tipo, vizinho. E eram barulhos que eu nem ouvia. Então, por exemplo, ele falava, nossa, o vizinho bate muito a porta. Aí eu ficava Hum, parando para prestar atenção, porque não são ruídos assim que incomodam as pessoas de forma geral.
sei, não te E chamava aí, atenção. E aí você então que observou, e aí em que momento que você levou para ele? Como que foi levar essa informação, né? Porque, né, é, você teve que a ter gente todo estava um namorando há cuidado ali. pouquíssimo tempo, para ser sincera, assim, a gente tava, foi o comecinho de namoro, foi logo nisso, a gente saiu com as minhas amigas, e ele, eu falava, poxa, mas toda vez que a gente sai, você fica quieto, você fica estranho e tal. Ele falou, eu não Uhum, entendo. Ele falou, eu não entendo quando que eu tenho que falar, quando eu tenho que ficar quieto. Ele falou, eu não entendo, é muita gente falando. sei, sei. Aí eu falava, aí eu falei, mas essa questão do ruído, do som. Aí foi o momento que eu falei, você já pesquisou autismo? Você já viu? Se você por um acaso tem? Na hora ele ficou Hum, chateado, falou assim, pô, como imagino. assim? É Uhum, autismo, não sei o quê. Mas conforme a gente foi conversando, tal, acho que a coisa foi fazendo sentido. Ele começou a pesquisar, procurou um sei. psiquiatra, e aí parece que as coisas foram se encaixando. E aí o que ele foi Entendi. conversando com o psiquiatra eu não soube e tal, Uhum, mas parece que a vida para ele começou a fazer sentido. A infância dele, uhum, características que até então ele era visto assim às vezes como crica, como estranho tal, ele falou, pô, isso tem um nome, sabe? Isso daí acho que eureka, né? deu Agora aquela descobri. paz, assim, sabe? É, Sei, sei. Que interessante. Então, no final, você descobriu, vai. Seriam duas importantes características, que é essa conversa que ele não conseguia interagir com as pessoas e essa é. irritabilidade, esse incômodo com sons que para você não faziam tanta diferença, né? E É, tinha a questão do olhar mais, no olho, tinha algumas questõezinhas, assim, sabe? O tá? olhar no olho, ele tinha, ele tem alguns traços diferentes. Assim, né? Entendi, entendi. Algumas questõezinhas que a convivência você vai percebendo, Você olha, você pesca ali. E né? aí Você vai vendo. ele aceitou depois a informação. Inicialmente ele achou estranho, né? Porque, puxa vida, como assim? É, Só que aí ah, vindo, né, dessa super mulher, ele falou, tá bom, vou lá, vai. Já que minha mulher tá falando, vocês já estavam casados ou ainda namorando? não, começando a Namorando, namorar. tá. Um, dois Já que meses essa juntos. gata tá falando, né? Já que Eu é, vou lá. né? Comecinho de namoro tá falando, vamos olhar. É, Tá mas bom, vai lá. foi a E época aí que ele ele começou a foi. terapia. Acho que foi bom Hum, pra ele, foi bom pra ele. A descoberta, dar nome aos bois, sabe? entendi, entendi. Que bom, que bom. E para ele ficou muito mais tranquilo e para você também, né? Facilitou ali a É, compreensão. facilitou, E aí, facilitou bastante coisa. imagino. E aí também tem o seu filho, né? Que você É. geralmente existe aquela questão hereditária, né? Que pode ser que, não é? Tem Como é que. uma questão hereditária alta, né? Eu não sei a porcentagem assim de cabeça, mas é uma Tá, porcentagem alta, não sei se é, sei lá, 30, 40%, mas é bastante. É tá. Ô, bastante. tá, só voltando para a história do azul, quando eu comecei, porque a maior incidência em meninos, né? É meninos, é. É, até Acontece por em isso que meninas ele é mais também. azul, né, o abril. Isso. Acontece bastante, incidência alta em mulheres também, né? Mas a incidência é maior em homens e parece que essa questão genética também, acho que parece que o pai é mais propenso a passar a genética para os filhos. Então, quando o pai Entendi, é autista, a chance do filho ser autista é bastante alta, né? Então, e a da mulher entendi. eu não sei quanto que é, não, mas a incidência das mulheres é bem menor. Eu acho que é a cada 3, 4 homens é uma mulher autista, é uma incidência Entendi, bem maior nos meninos, né? entendi, Por isso que acaba entendi. sendo azul. Aqui em casa é assim, né? Sim, Os meus dois meninos são autistas e as meninas não. sim, sim. E só indo, daqui a pouquinho a gente vai chegar no filhão, mas assim, só indo no raciocínio, existe o autismo nível um, nível 2 e nível 3, certo? Ah, Isso. os Antigamente autistas. eles tinham nomes, Hum, né? Que tinha o hum, Asperger, tinham vários hum, nomes. Hoje em dia essa nomenclatura mudou, né? O sim, Asperger, sim. que era o nível um, hoje em dia é nível um mesmo, que é o mais Tá. leve, que é o caso Hum, dos meus meninos, né? Aí tem o nível hum, 2 que já é moderado, já precisa de um pouco mais de assistência.
E o nível 3 já é Uhum. um pouco mais grave, né? Ele já Ah, tem um pouco mais de entendi. dificuldade, ele precisa de mais auxílio, né, para comunicação. Então ele já é um pouquinho Ah, mais grave. O nível um é entendi. o antigo Asperger, que agora é chamado de alta função, que é o que Tá. os meus filhos, o meu filho e meu marido são de autismo de alta função. Entendi, entendi. Então, os dois são nível um. Agora, É. vamos só, né, para o seu filho, então, para a gente poder entender também como que foi isso, né? Porque você já esperava, então, que talvez ele tivesse, certo? Isso, a gente já Esperava, só imaginou. que também não fica pensando nisso o tempo todo, né? Porque senão, né? Enfim. Assim, na verdade, a gente acaba esquecendo, porque assim, meu marido, apesar dele ser autista, não é uma coisa assim que eu lembre constantemente, porque, né, quando você convive com a pessoa por muito tempo, essas características somem, assim, não é? Por exemplo, a questão do barulho, até Hum, hoje tem. Então, por exemplo, para cortar a comida, a gente meio que tem é. que cortar com a comida meio voando, assim, sabe? Porque esse Não, mas barulho irrita aquilo da lá mesmo, faca, né? Para eles deve irritar mais. Mas é, a gente também se irrita, né? então, mas para eles é o suficiente para sair da mesa, né? De ter uma Imagino. irritação Uhum. bem forte. E os dois têm Sim, essa mesma irritação. Então, o barulho da tá. faca no garfo ou da faca no prato Hum, acabou, assim. Eles levantam e saem porque eles não conseguem. E não é uma entendi. questão tipo, porque, pô, que chato, conviva com isso, tá? Hum, É mais forte do que eles. Então, assim, então a gente já toma cuidado, já usa prato de acrílico, não usa prato de vidro. Então, você faz umas adaptações boa. e você já começa a Uhum. conviver. Então, assim, essa convivência para mim é tão natural, não é um negócio de pai, nossa, meu marido é autista. Não, eu Isso foi sei. aquela questão pontual naquele momento. Depois do momento que você aprende a lidar, você esquece, né? Então, Com quando eu certeza. tive filho, eu estava tão preocupada se o Matias ia nascer com saúde, aí faz aquele examezinho da transluência no cal, não sei o que, é tanta coisa. E você tem Sim, que fazer sim. enxovalzinho, e você tem que pensar em escolinha. Eu trabalhava num grande hospital, então eu Sim, tinha tanta coisa para pensar que, sinceramente, o autismo não me passava. Eu chegava a pensar às vezes, pode ser de fato que tenha, mas era um negócio que entendi, não me sim. preocupava. Eu falei, bom, Sim, a hora sim. que nascer, se começar a aparecer alguma característica, eu corro atrás, a gente vai pesquisar, mas Entendi. até eu vi que o pediatra do meu filho estava aí. Ah, é? Que E, legal. e aí até a gente chegou até a conversar com ele, porque Sim, foram sim. surgindo, de fato, o Matias nasceu muito saudável, com a graça de Deus. Sim, sim. Mas ele tinha, de fato, foram aparecendo coisinhas no meio do caminho. Só que assim, mãe Tá. de primeira viagem. O meu foi menino que nasceu primeiro. A menina foi a segunda. Mãe de Sim. primeira viagem. Você vai falar assim, meu filho dorme mal. Pô, pelo que eu ouvi falar, todas as crianças dormem mal, né? Então você fala, Certo. você não sabe o quanto que é a sua que está com problema, Uhum. ou se é assim mesmo, sabe? Então Entendi. é complicado Sim. saber. E até Não, porque o nível dele era nível um, era grau leve. Aí depois, entendi. hoje em dia, voltando, você fala, putz, estava na minha cara e eu não Uhum. via, sabe? Entendi, entendi. Mas assim, o que que fez então você ir atrás do diagnóstico dele, né? Como que você descobriu recentemente, inclusive, né? Eu Diagnosticou-se descobri mesmo, né? agora no final do ano passado, Tá, bem recente, ele com 9 anos, certo? certo? O diagnóstico E fechado, sim. Na verdade, a gente chegou a pesquisar quando ele tinha 2 anos. uhum, A gente chegou a ver, mas assim, isso é um ponto importante para quem está assistindo, né? E, enfim, tem suspeita de filho com TEA, né? Vá no especialista, né? Porque a gente procurou um psiquiatra, né? hum, E nem todo psiquiatra é especialista em TEA, né? E você certo. precisa de um pediatra que diagnostique, né, crianças, que seja especialista em TEA. Então é bem diferente. Então a gente simplesmente conversou com um psiquiatra e o Sim, psiquiatra falou que era muito cedo para ver e tal, e na verdade não é. Com 2 anos você consegue ver autismo muito antes. Na verdade, grau 2, nível 2 e nível 3, você consegue hum, diagnosticar muito antes.
né? Nível 1, certo. de fato, pode ser meio inconclusivo, mas com 2 anos você já diagnostica fácil. Até antes, né? Com um Entendi. ano, você já consegue Olha só. diagnosticar, né? A questão da fala, já tem algumas outras questões que o Matheus tinha. O Matheus teve um atraso grande de fala, com 5 anos e meio ele ainda falava bem errado. Ah, é? Só que assim, quando a gente é mãe, Hum, existe já uma negação, assim, sabe? Demora para você falar, bom, vamos ser objetivas, vamos ser claras, vamos ser racionais. Mãe não é muito racional, vamos combinar, né? Mãe é tudo não. meio, né? Você se envolve, A você tem gente aquela acha parte de querer lindo, tá tudo defender, bem. né? Exato. E você Sim, fala, sim, não. sim. E aí você vai patinando. Então, meu filho não dormia nunca. Ele acordava de meia em meia hora, até os Tá. 2 anos e meio. Primeira vez que ele dormiu 4 horas seguidas, ele tinha quase 3. Então, Uau, ele tá. realmente não dormia. Ele só dormia com movimento. Então, eu sei que muitas crianças gostam de dormir no carro, tem essa preferência. Mas o meu filho só dormia no carro. Então, ele só dormia com muito Ele, movimento, né? tá. Desde Ele bebezinho. gostava do movimento ali para conseguir adormecer, então, sempre. E mesmo Não depois que ele. dormia. Eu punha ele para dormir no meu carro. Eu ficava dando volta no quarteirão, volta dentro do condomínio. Aí, a hora Sim, que a gente viu um assalto na minha frente, teve um sequestro na minha frente, 8h30 da noite, perto do condomínio antigo, no carro da frente. Foi meu aí que eu pai. falei. A hora que eu falei, meu Deus do céu, né? Então, Dormir de parei. outro Então, aí jeito, eu por tinha que favor, fazer né? ele dormir em casa. Foi horrível, porque daí eu tinha que chacoalhar ele no berço e ele gostava de chacoalhões vigorosos, Hum, né? E sim. então era essa característica, o atraso da E qual, fala. qual que é a explicação, vamos dizer assim, para esse movimento, essa necessidade desse movimento, no caso? Então, Seria. já o autismo eles têm, né? Já essa Hum, questão do movimento, estereotipias. Então, o dele era um tipo de tá, uma perseveraçãozinha mesmo, assim. Ele tá, gostava uma de ser perseveração. Tá. chacoalhado. E quando ele estava acordado, ele ficava pulando. Era muito comum. Tá, Desde bebezinho, com 3 meses, você segurava ele assim, ele ficava pulando. Desde tá. pequeno. Essa Então ele já inquietação, tinha vamos dizer. essa inquietação, Hum, essa movimentação excessiva. Então o Matias ele sempre foi de se movimentar muito. Por isso hum, eu imagino que seja isso que ele gostava também do movimento, já por conta disso. tá. E aí para dormir eu ficava batendo, chacoalhava, punha no colo, punha no berço, batia, ai era um inferno, mas era Eu difícil. estaria ferrada, porque, meu Deus do céu, esse Pois é, você com movimento suas todo que você limitações, tinha. meu Deus, ia ser o Meu Tony, Deus, nada é à toa. Ia ser o Tony, ia sobrar com o ia ser maridão. o Tony. Mas, nossa senhora, nada é à É. toa, né? É muito E legal. aí ele Você tá junto com o pulava. Mar, né? E o seu, nossa, o Matias, O bom é que é tudo perfeito. O Matias é o Mar, né? A versão Sim, pequenininha. Eu tive dois com o sim, mesmo nível e não sei se é acaso ou não, se é genética, mas é hum, igual. Então as sim, características que não tem, outros têm também. sim. Ó, Né? minha irmã O tá tipo dando de. nome aqui, ó. Pode ter alterações sensoriais proprioceptivas vestibular. Tem, Ela tá dando os isso. seus nomes. Obrigada, É, Pati. obrigada, Enfim, Pati. muitas Eles têm coisas, né? essa questão sinestésica, eles precisam, né? Muito até dessa. Sim, Mesmo sinestesia, né? A criança ela já fica procurando de pequena, então eles gostam, certo? Pede roupa mais apertada, abraços apertados, né? Pelo menos o meu é assim, né? Existem graus, né? E existem tem diferentes outros que não tipos. gostam, né, do Tem outros, toque, né? exatamente. Tem uns que não Isso, gostam de toque, tem uns que não gostam. O isso. meu gostava de abraços Tá, apertados, de beleza. toque, de bater, ele gostava, ele até hoje, ele é muito Ah, carinhoso, ele tá, gosta de abraços, desse contato humano. Ele se sente mais seguro, eu acho. E desde bebê ele entendi. gostava disso, e ele gostava muito de movimento também. Tá. Em que É, momento que chamou mais a atenção que você falou, meu, preciso descobrir, quero descobrir? Você precisou descobrir a hiper ou a hipossensibilidade tátil? Olha o nome. A Paty tá fazendo legendas. ele tinha mesmo, ele Ai, tinha ai. uma E a hiperestesia, hiper ou a tudo ele hipo. Isso. sentia demais, né, na verdade. Entendi.
Ele não Sim, tem uma sim. hipoestesia, tem hiper. Então, assim, pisar na Entendi. areia Aí é eu a não consigo. morte. Ah, Então, ir pra praia tinha que ter é. sapato, Você falou que no grama, final, não desde dava pequenininho, descalço. ele não gostava de geleca, né? De nada Gela, assim, assim. nada com textura. Essas questões de textura sempre foram bem difíceis para ele. E o que Então, é. ele foi para escola E o- com 5 meses, né? Porque eu sim, trabalhava sim, no sim. hospital. Então, a escola adora de ficar botando a mão na tinta da criança para fazer. Nossa, o Matheus queria morrer com essas mãozinhas na tinta. E o seu Ele ficava filho não tudo assim, queria? ó. Ele odiava tudo que precisava, assim, massinha, que a escola adora, ele odiava. Então, assim, tudo que precisa mexer, que fazia sujeira, barro, argila, areia, essas coisas. O Matheus, ele tinha horror. Se molhar, por Entendi. exemplo, chuva. Olha, olha Então, só. todas essas coisas de textura. Mas isso foi uma coisa que eu via nele. E aí, Ah, eu não associei, olha que coisa louca, a gente sim, associa muito mais tarde, enquanto você está lá no calor do momento, você não percebe. E aí eu fui associar isso daí muito mais tarde, né? sim, sim. Mas no momento eu via e aí eu simplesmente punha a mãozinha dele, punha uma bacia com arroz, fazia ele pôr a mão, eu ficava estimulando. Aí eu punha no feijão, punha no arroz, botava arroz com feijão, mandava ele tirar o feijão. Então eu já fui fazendo Sim, outra coisa de fisioterapeuta, né? Aí sim, eu você já já ia foi. mandando fazer o Como você até tratamento, mesmo me falou, você foi dessensibilizando, né? Você foi desensibilizando, fazendo ali meio que sem querer querendo, mas por conta da sua questão de mãe, que você falou, não, se ele não gosta, deixa eu fazer ele entrar em contato, né? Mãe Mas muito fisioterapeuta, né? Fala, pô, interessante. não Mãe gosta, mas fisioterapeuta. precisa, né? Vamos Aí eu lá, já como fui assim? estimulando. Sim, Aí mas é legal porque você foi com todo o seu jeito aí, mãezona de ser, né? Porque também não deve ser fácil para outras mães que talvez não consigam, não tenham diagnosticado até hoje, é muito difícil mesmo, né? Ter esse olhar que você acabou tendo, né? Você tinha, né? Mas você não parava para pensar no que era, mas ainda assim você sempre teve essa questão bem pedagógica na sua vida, né? Você é uma mãe educadora hoje, né? Então você tem um jeito é muito que eu legal. acho Então, que a ainda que ele ideia não faça, você respeita e tenta de uma forma lúdica inseri-lo, dessensibilizar. Então é muito legal, assim, porque porque eu acho que a ideia não ele é fora. você tratar o autismo. Então, tanto faz se ele tem um diagnóstico de autismo ou não. Você tem que tratar entre aspas, né? Porque isso não é um tratamento, mas você Sim, precisa olhar para o seu filho. Então, assim, meu filho tem isso. problema com textura, vamos ajudar, vamos dar textura. Meu filho Sim, tem problema com linguagem, bota na foto. Você não precisa esperar ter um diagnóstico de autismo para você pegar um tratamento correto. Às vezes você mesmo ou em casa, é, você vai fazendo as coisas, né? Você vai vendo, pô, meu filho tem dificuldade aqui, vamos ajudar, né? E dá para as isso. pessoas Ou fazerem isso em parar no casa, você vai dar. diagnóstico, né? Porque também o diagnóstico ele é uma coisa assim interessante, porque ao mesmo tempo que é muito legal diagnosticar, é muito perigoso, vamos dizer entre aspas, claro, né? Só tentando aqui me explicar, de que no final tem muita gente que não, tem, acabou, né? Não, tem autismo, acabou, ou tem tal dificuldade, acabou. Eu sou brava mesmo, acabou. Eu sou não sei o que, acabou, né? Então quando a gente É, diagnostica, eu sou ansiosa mesmo, acabou. Não, peraí, calma. Né, ok, uhum. diagnosticou, e agora? Né, e agora? Ou mesmo sem o diagnóstico, né, eu tenho aqui, estou ansiosa, tá, deixa eu resolver, né, e por aí Então, vai. exato. Muito Você vai legal tudo atrás, isso que não você precisa fez. de um diagnóstico, né? Para você ir atrás do que seu filho precisa. O diagnóstico, de fato, ajudou? Ajudou. É o que eu Sim, falei. Ele deu nome ao que eu já vejo que meu filho, desde que ele nasceu, agora tem um nome, e, né, e tem um CID para isso. Mas, assim, isso mudou meu jeito de ver meu filho? Não, eu acho que isso é até pior para os outros, porque muita gente não sabe direito o que é autismo, né? Porque o autismo, né, mudou muito de uns tempos para cá, virou TEA, né? Então não é mais autismo, porque a ideia do autismo é daquela criança que vive no seu mundo, um grau 3, que tem uma estereotipia, então é uma criança muito limitada. sim, Isso não é mais assim, né? Tanto que hoje em dia sim, tem muitos adultos sendo diagnosticados e que passam a vida inteira super bem em casa, tem filho, super funcional, trabalha,
nunca tem nenhum sim, tipo de problema e tem TEA. Então, assim, não é. isso. O diagnóstico pode até te atrapalhar, porque as outras pessoas ficam te julgando, falando, pô, mas tá vendo, é porque é autista. Então, isso acaba sendo até meio que uma bengala, e uma bengala que não é muito, Sim. É, né, mas é muito ambíguo, né? Porque por outro é muito lado, ambíguo. porque por outro lado justifica-se, às vezes assim, eu não sei, festas, ambientes muito movimentados. Em algumas Exatamente, situações, você fica pro seu marido, vamos, amor, você não me faz companhia. exato, Não precisa, exato. porque aí você compreende, dependendo do lugar, eu vou, ele não vai, ou enfim, não é? Você acaba conseguindo aprender a respeitar, porque às vezes a gente acaba achando que né, poxa vida, né? Não quer fazer tal coisa, ou a criança, né, tá com frescura com não sei o quê, né? A gente acaba às vezes sendo mais Exato. ríspido, então você acaba conseguindo compreender e respeitar, e o outro acaba se sentindo mais respeitado também, né? Então é muito ambíguo, Sim, né? No final é muito bom sim diagnosticar, mas também tem que tomar cuidado de parar ali no de como é diagnóstico, né? passado, isso, de como isso é passado também para as pessoas, né? Então, por exemplo, eu Exato. E prefiro o que conheçam. preconceito que existe, né, Conheçam primeiro também. meu filho, antes de falar, ah, meu filho é esse, ele é autista. Ah, conheçam meu filho. As pessoas vão saber que Isso. ele é autista muito tempo depois que eu faço algum tipo de comentário, mas eu nunca chego já, né, falando, tanto o meu Entendi. marido, acho que a boa parte das pessoas não sabem, né, até porque Entendi. o que isso muda? Nada. É o Não mesmo muda. Maurício Não. de sempre, inclusive, né, acho que nada muda. Super Então, acho capaz, super gente boa, que eu o super conheço. paz, super. É, Super pai, exatamente. super gente boa, super inteligente, super marido, né? Super profissional, Exatamente. Então, né? super Então, profissional, super tudo. Então, é sim, um. Realmente, assim, é uma faca de dois gumes. Eu acho que é melhor, é uma coisa que você passa para as pessoas aos poucos e seleciona para quem passa. Não é uma coisa, ao meu ver. Tem gente que isso. prefere falar logo de cara para já compreender a pessoa, né, logo de cara. Fala, bom, já sei o que esperar, né? Então tem gente que Entendi. prefere já logo de cara, né, já falar, tem vários Hum, perfis no Instagram, tem. né? Então Sim, sim. tem uma que chama, acho que sorriso atípico, tem vários, né? O que é muito legal, porque você já sabe, né, Sim, que a pessoa, você já sabe o que esperar, você já sabe que é uma pessoa com TEA, que ela vai falar sobre isso, mas eu acho que nem todo mundo quer ser visto logo de cara como, ah, eu sou a Thaisa, tenho TEA. Então tem não, muita gente que entendi. prefere, né, que conheça primeiro, enfim, depois Sim, sim. E que acaba. mais, vai, pro Matias, né, pro seu filho? O que Ah, que pro Matias. aconteceu? O que mais que acontece? O que mais que foi interessante ter o diagnóstico, né? Porque a gente está aqui trazendo esse É, cuidado que tem que ter, o rótulo que a gente tem que tomar cuidado, porque ninguém isso. né? Ninguém, Exato, independente do nível de autismo, independente do tipo da pessoa, do tipo de deficiência, no caso, né, da cor da pele, enfim, ninguém é nada, né? A gente não é esse rótulo, né? exato. Então, mas fora isso, vai, o que que foi legal ter trazido, ter compreendido, né, pro Matias É, a questão no do mundo Mato, Tira assim, a da vida? gente, quando ele era pequeno, tinham essas questões, né? Ele teve o atraso na fala, ele tinha, pulava, ele não gostava de criança. Então, como ele foi muito cedo para a Hum, escola, ele detestava brincar com as outras crianças da sala, ele ficava com a professora. Então a tal da tia sei. Tati era a vida dele. Então ele só ficava com a tia Tati, mas ele não brincava com ninguém. Ele gostava de ficar Certo. sozinho, brincava de Uhum, carrinho, brincava das coisas dele, mas ele não gostava de outras crianças, não interagia tal. Era bastante hum, difícil essa interação e aconteceu. Depois, com 2 anos e meio, 3, ele começou de fato a interagir, teve os amigos tá, dele, mas até essa idade ele não gostava muito não. entendi. Mas ele teve alguma, ele tem infecção alimentar, né? Então tem vários Sim. alimentos que ele põe na boca e nauseia, não é pelo paladar, não é pelo gosto do alimento, é pela Hum, textura. Como eu já falei, hum, Matias, ele tem essa questão de textura. sim, Então, ovo, sim, ele tem até pavor. alimentar. E ele põe Hum, na boca, e ele põe na boca e fala, então na hora ele nauseia. A gente já sim. tentou de tudo, ovo cozido, ovo frito, ovo mexido, omelete, crepioca, já foi de tudo, não vai. Ovo não vai. Então tem Sério? alguns tipos de alimento que ele põe na Hum, boca nauseia.
Nem na crepioca, olha, eu Então, só adoro crepioca. pois é, eu também. Olha, Não, não né? vai. Tem alguns tipos, tem Ai, alguns outros ai. alimentos, né? Alimentos gelatinosos de forma geral, ele não curte. Então, sei lá, sagu, Tá. todo esse tipo de coisa que tenha texturas, né? Não curte. Uhum. Sim. Ele é muito agitado, né? Então Tá. ele tem o tipo dele, né? O nível 1 que ele apresenta, tem também TDAH. Então ele tem um déficit de Tá. atenção e tem uma Uhum. hiperatividade. E Tá. isso, por isso que a gente pegou o diagnóstico recente. Naquela época, é o que eu te falei, como ele ia apresentando alguns sinais e eu ia Uhum. tratando esses sinais do meu jeito. Então eu ia fazendo terapias, né? Tinha atraso na Sim. fala, fazia fono. Então, e assim Hum. foi. Com 6 anos ele falava completamente normal, não trocava mais, né? Antes ele falava como cebolinha, ele trocava o R pelo L. Na verdade, ele comia o R. Ele falava, por exemplo, ele falava ua. Então, ele Entendi. comia o R e tinha Hum. algumas outras alterações de fala, mas sumiram com 6 anos, 5 anos e meio, seis, completamente sumiram. E só que agora, com 9 anos, ele joga xadrez, né? Para quem não me conhece, meu filho é enxadrista, um Sim. grande Ele é, enxadrista, um ele é excelente muito enxadrista, enxadrista, né? O campeão nome, ele é ótimo. enxadrista. Nossa senhora. Ele é campeão tudo e mais um pouco, né? Então ele joga xadrez desde os 7 anos. Só que agora ele está jogando partidas mais longas, né? Ele joga com adultos e partidas que duram 2, 3, 4 horas. E Uau. para ele, essa parte da hiperatividade estava pegando muito. Porque numa partida Imagina. longa, de 2, 3 horas, ele chacoalhava a perna, chacoalhava a mão, levanta, levanta, levanta de novo. E isso incomoda o outro. O Você tem jogador que incomoda ele, né? Porque sim, você tem que ficar sentado, parado, pensando. E ele focar. ficava com essa inquietação que ele ficava levantando. Então, em um jogo de 2 horas, ele levantava 20 vezes. E aí, Entendi. até que ele falou assim, eu não aguento. Ele falou, eu não aguento ficar sentado e me incomoda ficar levantando. Tadinho, que Então, confusão, né? que Tipo assim, não confusão, quero, mas eu não consigo. tipo, eu preciso ficar sentado, eu quero focar, eu quero jogar, mas ao mesmo tempo ele era mais forte que ele, ficava levantando, isso atrapalhava. E aí a gente foi buscar ajuda no final do ano passado pro Dr. Tiago Castro. Ele não mora em São Paulo, na verdade, a gente foi procurar uma ajuda online, porque ele é um especialista, super especialista em autista, ele é pediatra, Legal. Uhum. mas a gente não conhece nenhum pediatra especialista em autista. Na verdade, eu conheço alguns, mas assim, todos com consultas para daqui a 6 meses, muitos meses. Eu queria uma coisa para já, porque eu precisava resolver isso agora, por causa dos Sim, torneios dele. sim, Pedi sim. ajuda para o Thiago Castro, e aí ele já fez toda uma avaliação, conversou, fez um relatório de páginas comigo, desde a minha gestação. E aí a gente foi conversando, ele conheceu o Matias, né, online e tudo, e aí foi fechado o diagnóstico de que ele tem TEA nível 1. O que foi Entendi. bom, porque ele foi medicado, e Hum, medicado ele deu uma acalmou. tranquilizada, acalmou o Sim, coração, acalmou, então ele consegue agora ficar sentado, apesar de ser uma medicação com uma dose ridícula, quase nula, sim. mas é uma coisa que Já tranquilizou e faz que uma super agora diferença. totalmente. Sim, E sim. isso Bom, ajudou muito. E é sim. isso. E ver que tudo que a gente passou, os chiliques, por exemplo, no shopping, o Matias, ele ia Ah, para Eva. lugar cheio, Hum, ele ia para hum, qualquer lugar que fosse cheio, até já te hum. contei essa história, né? Sim, Ele ia para o contou. shopping, ele gritava, ele rolava no chão. Sabe aquelas crianças que você olha no shopping e você fala, gente, meu filho nunca vai ser assim? O meu Sim, era. sei. Você vai no shopping, aquele Sei. show de horror. Eu não sabia se eu catava a criança e ia embora, se eu deixava ele rolando, berrando daquele jeito. Mas ele me Oh, fez meu cada Deus. escândalo em restaurante. E aí depois que eu parei para pensar, eu falei, cara, era tudo lugar cheio. Era sempre quando o shopping, Sim. era sábado que o shopping estava lotado, era, sei lá, num restaurante que. Estava Então era barulho. incomodado. Ele queria Era dizer, não estou barulho. gostando daqui, tá ruim, né? Ele Ele não não sabia se conseguia expressar, manifestar eu não tudo estava isso. entendendo nada. E aí que eu fui Sim. ver que
Era, né, uma questão muito maior do que Sim, ele. E era o jeito dele falar que ele estava muito incomodado com o barulho. E, entendi, e de entendi. agora, olhando para Nossa, trás, você fala, putz, tudo fazia sentido, sabe? sim, que A história legal, dele toda amarrou, fez sentido. Então, foi que positivo, legal. assim. Foi, com certeza, tá. E só voltando aqui na questão da medicação, é muito interessante, Ai, porque às vezes as pessoas têm, né, receio, né, de medicação, né, de nossa, como assim? Só que tem horas, né, tem gente que tem, vai, né, questão de asma, precisa usar bombinha, não sei o quê. E assim, e tudo bem, né? Tem pessoas que precisam sim de uma medicação por uma questão ali, né, que todo mundo tá vendo, vamos dizer, né? Agora, esses sintomas, né, mais invisíveis, a gente acaba não compreendendo muito, mas eles são tão reais, e que realmente às vezes precisa mesmo, e tá tudo bem, que bom, né? sei. Porque agora ele Na consegue verdade, ficar bem, não é? exato, né? E você, de novo, você não está medicando a doença, né? Ah, porque a criança tem autismo, ela tem que tomar alguma. Não é isso, né? Ou a Não, criança tem não, TDAH, ela tem que tomar Ritalina. Isso não existe, até não, porque ele não toma Ritalina. sim. Mas parece que, assim, tem uma doença, tem que medicar, não é, né? Doença que tem que Não, não, medicar é não uma pneumonia, né? necessariamente. Você tem... Se Entendi. você está Sim, doente, sim, você toma remédio. Não é o caso, né? Quando você sim, tem alguma sim. doença que não é uma doença, né? Se você tem essas questões, se você tem uma TEA, não, você não tem que medicar, você tem que medicar o sintoma. Se ele tem Exato. um sintoma de ansiedade muito grande, você medica. Se uma criança já tem, porque existe depressão infantil, existe. Né? Se você olha Existe. na literatura, se você olha ano passado, a quantidade de crianças abaixo de 12 anos que se mataram é muito alta. E aí tem Com muitos pais que certeza. falam, eu não vou levar meu filho no psiquiatra porque meu filho não é doido. Ah, não posso dar Isso. remédio porque ele é criança. Entendeu? E aí dá no que dá. A Dependendo. questão é que, Não, e tudo com né, acompanhamento médico pessoa. sempre, né? Como Exato. você E é mesma um falou, você médico buscou um especialista em profissional. criança, né? Que vai dar uma Isso, dose para a criança, né? De um exato. remédio para a criança, que foi Tá feito tudo bem. estudos em crianças, né? Então é um remédio específico para crianças, para aquele sintoma, e que Sim, melhora. E não é um remédio para a vida toda. Ele é um exato. remédio, às vezes sim, às vezes não. Às vezes pode ser que ele pare mês que vem, às vezes pode ser Sim, que pare sim. daqui a 2 meses, semana que vem, 2 anos. A Não, mas vocês questão é estão que está fazendo bem para acompanhando, na ele no verdade. momento, né? Não, como tudo nessa vida, né? Não é começar a tomar e esquecer do médico, né? Acabou. Problemas Ah, não, resolvidos, não né? Não. é. Segue A vida, cada segue 2 meses você vai, faz acompanhamento. acompanhamento, tem que fazer terapia associada. Então teve, o Matheus fez terapia, ele conversou com um terapeuta sensacional. Então, ele teve o acompanhamento, ele teve alta, inclusive, ele fez algumas sessões, o terapeuta falou, não tenho o que te falar, ele falou, seu filho está ótimo, tá uma Bonitinho. criança feliz, uma criança boa, de bem com a vida, virtuosa. Então, tá tudo Sim, bem, né? E aí a questão sim, da medicação verdade. a gente vai acompanhando em paralelo aí com o psiquiatra. Vai, verdade, verdade. Minha irmã está comentando aqui de integração sensorial com TO também pode ajudar. É que a própria Pode. Thaisa já é físio, né? Então você Eu sou acabou já físio, fazendo isso, né? eu Você fiz. acabou meio que, né, É. buscando um pouco ali, né, do seu conhecimento ali, Até misturou porque tudo e deu tudo eu fiz certo. curso de TO, eu trabalhei na CD, tudo, então eu sou neuro, né? A minha especialidade Sim, na sim, fisioterapia, uma das minhas especialidades é neuro. sim, Então, essa questão sensorial, né, de sim, sensibilização, eu fiz. Mas, de fato, para quem não é da área da saúde, super indicado, né, buscar. você fazer É, físio, porque muitas crianças que têm TEA elas têm atraso no desenvolvimento também motor, então tem muitas crianças que não pulam, tem muitas crianças que têm dificuldade nas trocas posturais, então passar do sentado para o de pé para o sentado, às vezes ela não consegue, ela até anda, mas ela não sabe sentar. Então ela pula entendi. algumas etapas, principalmente o correr e o pular são mais difíceis. Então, do Sim, mesmo jeito que ela pode ter um atraso no desenvolvimento motor, né? Ela pode ter tem um atraso de fala, tem um atraso, tem essa questão sensorial que uma TO pode ajudar muito, fazer sim, fono, ver se a criança não sim, tem as adenoides grandes, para ver se não tem que fazer uma cirurgia para ajudar. Às vezes a criança tem até problema respiratório,
Mas é que o problema, todo mundo fala, nossa, porque a TEA aumentou demais, né? Ah, A é quantidade de isso. autista É. aumentou muito. E aí, tá? E aí, o que que aconteceu? Fala Então, pra mim. na verdade, assim, a TEA aumentou, né? Por dois motivos. Primeiro, a alimentação das mães, né? Muita comida industrializada, transgênica, não sei o que lá. Então, a dieta da mulher piorou muito, né? Principalmente na Tá. gestação. Isso também pode ajudar. Mas tem muitas coisas que de fato aumentaram a TEA, mas a outra questão também é o diagnóstico, mudou. É o que eu falei, a A questão do consciência autismo mudou, antigamente né? era o nível 2 e 3. Hoje em dia Isso. o espectro autista foi ampliado, então agora muitas coisas que antigamente não tinham nome, hoje em dia eles dão nome de TEA. Isso, sei lá, Sim, 10, 15 anos atrás não tinha. Minha mãe mesmo sim, pô, na minha época não tinha autista, você não via? Aí eu falei assim, bom, veja, se você olha para o lado, tem muito. Não é que não sim. tinha, né? É que Não tinha não era nome, né? diagnosticado, não tinha nome, não tinha diagnóstico para aquilo. Exato, Então, aumentou exatamente. o diagnóstico porque ampliou a TEA, né? Ampliou a ideia, né? Do conceito do Sim, autismo. Então, sim, tem essa questão e tem a questão das telas, né? Vamos combinar sim. que tem muito. Eu até falei com o Dr. Tiago Castro, ele até fez uma live tudo falando sobre isso. Que tem muita Hum, criança que passa o dia na TV, o dia no sim, computador, o dia no iPad, não sei o que lá, celular, exposição a telas muito cedo, muito tempo na tela, e isso acaba, a criança fica com características que parecem, se assemelham à TEA, então você chama, a tá. criança não responde pelo nome, ela ganha estereotipias, déficit de atenção, então tem várias questões, atraso de fala, e quando você vai ver, se você corta a tela da criança, você simplesmente tira a Hum, TV, tira o celular, tira tudo quanto é tela, sei lá, 2 semanas depois, acabou, não tem mais sintoma nenhum. A criança responde pelo nome, entendi. conversa, a linguagem melhora, porque Sim, sim. a tela, ela muda, a cada segundo Ela ela muda de dá uma. uma alienada, né? Dá uma Você pega alienada. aquele Você acaba Beto e não Totó, aquilo lá é um show de horror, tá? Eu não conhecia, na época dos meus filhos não tinha, chama nem Beto e Totó, tá sei na moda. que é isso, Bebezada nem hoje em dia vi. adora. Ah, Ah, olha, é? é o novo Galinha Pintadinha, menina. Mas é Ah, show de é? horror. Tem até uns funk, o funk do Pintinho, um negócio horroroso. Ai, meu E ele pai. muda, é um negócio Hum, super colorido, com umas hum, músicas meio trava-língua. E o patinho cai, o patinho pede, e uns negócios, umas músicas altas, e que fica mudando. E aí a imagem não fica 1 segundo, 2 segundos na mesma imagem. Então fica aquela sei. imagem verde, imagem amarela, imagem vermelha. O cérebro da criança começa a liberar tanta dopamina, né, ali, porque a criança não consegue se adaptar àquele patinho vermelho já virou patinho amarelo. O patinho amarelo, filho, então a cabeça da criança fica naquela loucura e aquela música, o patinho qué, o patinho gaio, o fica aquela coisa, a cabeça da criança fica uma Sim, gelatina. E sim, aí, sim. aí a criança, você vai dar um livro para ela, que criança que vai se interessar por livro depois de assistir aquilo lá? Imagina. Não Né? Que você vai ter vai, que ficar não vai. sentado olhando aquela página branca com, né, um monte Um de monte de palavra em preto. letra, né? É, Aí você fala, boa, cadê acaba, o patinho pé? Cadê aqueles né? vermelho, amarelo? Então a criança não gosta mais de ler. E a criança acaba Sim, tendo essas características de ansiedade, né? Então tinha uma criança na sala do meu filho, ele tinha estereotipias comum de ansiedade. sei. Aí Hum, o pediatra falou, tira a tela, tá proibido. Foi show hum, de horror, a criança chorou, não sei o que lá, entrou numa imagino. abstinência, mas a hora que Sim, passou a abstinência, acabou. Perdeu, voltou a passou. ouvir o próprio nome, respondia, olhava no olho, tirou, acabou a estereotipia. Então tem muitos diagnósticos que às vezes não são tão assertivos pela exposição à tela. Às vezes, se os pais tirassem Entendi. totalmente a tela, Sim, talvez o número de autistas diminuísse de nível 1, né, nível 2 sim, às vezes, né? Porque se ele já tem estereotipia, se já tem uma dificuldade maior, já até um nível 2 de TEA, né? Então, entendi. eu acho Não, que mas bem interessante, tá? Sim, sim. Não, no muita coisa final da não dá. A modernidade gente, piorou. sim, com certeza. Porque é um excesso de informação que aumenta, né, totalmente a nossa atividade cerebral, nossa ansiedade, nossa, um monte de coisa, É, né?
Então, realmente, imagina para as crianças. A gente, às Imagina vezes, está pra ele. aqui, você já fica, né, conectada, né? Às vezes você quer ver, as pessoas ficam nessa coisa de ver informação na internet, informação no WhatsApp, o tempo todo, e a criança também ali, né, querendo ter essa coisa imediata, porque antes pelo menos tinha um Sim, tempo, né, da programação. tinha. Agora não, De você fica tudo, ali né? Tinha, devorando o tudo dia tinha inteiro. tempo. Você mandava Sim, uma cartinha sim, para sua amiga, você tinha que esperar até o dia seguinte para receber a respostinha da amiga. Hoje em dia é tudo ali. exato. Né? Se a pessoa Sim, demorou sim, 2 segundos para responder, você já vai, me bloqueou, não sei o quê. Então, tá tudo muito imediato, né? As informações sim, estão imediatas, ninguém tem mais um tempo de resposta. Isso a sim, gente também cobra dos nossos filhos. Você chama, fala, exato. Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline. Tipo, você já Sim, quer que a criança te responda, na já que foi, hora. na primeira, né? Tipo, você chama Exato. Matias, dá um tempo para ele parar o que ele está fazendo, né? A informação chegar, né? Deixar a Sim, criança ter o tempo de resposta. Você fala, Matias, sim. qual que é o seu instrumento favorito? Aí a Hum, criança começa a pensar, você fala, e aí, qual que é? E aí? Você não dá nem tempo para ele sim, pensar que instrumentos que ele conhece, porque a criança ela precisa começar, ela precisa de uma pausa para ela lembrar o que, sim. que ela vai buscar na cabecinha dela, o que, que ela tem de vocabulário, o que, que ela conhece, Cardápio, é. quais os Sim, instrumentos que ela já aprendeu, né? sim, Então ela precisa do tempo de resposta. Eu acho que os pais estão nessa ansiedade também e eles não dão tempo para a criança. E aí eles já sim, levam para o sim, médico. Pô, meu filho não responde, meu filho ele é lento. E a gente espera muita coisa muito rápido das crianças. Não dá tempo, sim, né, de com certeza. amadurecer, Não, de fazer, né? sim. Não, E isso perfeito. para Não, e é muito autista é legal. muito ruim. Muito, muito. Não, e é muito interessante, porque está tudo interligado, né? Que nem a gente está conversando Tá? aqui sobre o autismo, né? E a questão de nós pais olharmos para nós próprios, né? O que, que a gente está fornecendo para os nossos filhos, observar os comportamentos, está tudo interligado, né? O que a gente Sim, ingere, olha como é complexo, né? Como é ampla essa vida, né? O quanto a gente tem que olhar para tudo isso. Mas muito hum, bom, tá? Então, no final, o diagnóstico, como a gente falou, ele não rotula, né? Porque né, não precisa, né? Para nenhum diagnóstico, né? A gente simplesmente sim, rotular, né? A gente tem que buscar ali, né? Um conhecimento e sempre melhorá-lo. Mas ele facilitou uma compreensão. Então, isso é muito sim. bom, né? Então, a gente ficar atento ali, porque às vezes a gente fica né, dando, como que é? Murro em ponta de faca, né, que o pessoal fala, né? Então, né, ali insistindo numa questão e no final é uma característica da pessoa e tá tudo bem. Então, isso facilita mesmo, né? Então, é É, muito bom, eu muito acho que o legal. maior aprendizado disso tudo, primeiro é pensar que meu marido e meu filho são perfeitos como são. O que cabe a São, mim não é pedir que eles mudem, né? Porque a gente, como esposa, né, principalmente, a gente é meio chata, né? Mulher de forma geral, você quer que o outro mude o tempo inteiro. Você fica assim, pô, você devia fazer isso. Por que que você. Então, assim, isso me ajudou a falar assim: não, peraí, eles são perfeitos como são, cada um com as suas sim, características, tal. Então, de fato, eu sou uma sanguínea, raiz, que gosta de sair, eu gosto de falar, eu gosto daquela coisa da amizade. Meu marido não. Meu marido, sim, ele não gosta de muita gente, ele não se sente confortável em ambientes barulhentos, cheios e tal. Então você fala, não, peraí, eu amo meu marido, então você se adapta. E outra coisa, sim, você se adapta você tem que se adaptar ao seu marido, ao seu filho, pensando que você tem que brotar essas virtudes em você e neles, né? Então, eu como sim, esposa, o que que eu posso fazer pelo meu marido para deixar ele mais confortável, né? Eu como perfeito. mãe, independente de diagnóstico, o que que eu posso fazer pelo meu filho? O que que eu Sim, faço que eu posso ajudar o meu filho a ser melhor, né? Sendo autista ou não sim, sendo autista, mas assim, você vai vendo, você vai enxergando ele de perto, você fala assim, pô, ele tá com dificuldade aqui, vamos melhorar, tira a TV, né? A criança não precisa de sim, TV, ninguém nasce pedindo para assistir TV. Isso daí somos nós, mães, que condicionamos. Ah, você precisa lavar louça, você bota a criança na TV para ficar quieta, porque, sabe, a gente precisa parar de ficar com essa ideia de comodidade para nós, né? sim, E, sim,
tentando se amarrar nesse tipo de coisa, né? Tira a criança da TV mesmo, né? Olha para ele, sim, fala o que que ele precisa, precisa melhorar, fala, vamos lá. Pega um livro, vai falando assim, vamos falar sobre a história do morango. Fala com a mamãe, morango. Estimula, sim, né, o potencial do seu filho, porque criança com TEA, sem TEA, criança com síndrome de Down, seja o que for, qualquer criança, crianças normais que têm dificuldade, porque todas as crianças têm dificuldade, tendo TEA ou não tendo TEA, a criança tem dificuldade. Uma vai ter dificuldade em sim, matemática, outra vai ter dificuldade em socializar, outra. Então, ajuda teu filho, né? Olha para ele com mais de certeza. perto, né? Eu acho que o que está faltando um pouco isso é as pessoas sair um pouco do celular, né? Sair das telas e falar assim, meu, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer pelo meu marido? O Sim, que que eu posso fazer pelo meu filho? Conversa mais, vê as dificuldades, percebe nuance e vai trabalhando sim, nisso para tentar tirar o melhor do seu filho, para mostrar que meu filho é muito inteligente em xadrez, ele é um menino super expansivo, super carinhoso, tira isso dele e mantém, né, para dar a luz para aquilo. E as coisas que você pode explorar, que ele pode melhorar, vai trabalhando, trabalha com jeitinho. Marido, é a mesma coisa, né? Tem gente que fica, perfeito. não é muito Ah, organizado. O que que você pode fazer para ajudar, né? Na organização do seu marido. Fala, pô, vamos fazer uma exato. gaveta com nichos, com coisas que vai facilitar a vida dele, né? Ser mais organizado, ajuda, pega a agenda, pergunta se você pode ajudar no dia a dia, né? Tem várias coisas que a gente Sim, pode, né, fazer para colaborar. Que auxiliar, legal. colaborar, né? Ai, que legal, tá? Nossa, e Falei você muito. falando tudo isso, imagina. Não, e você falando tudo isso me empolga, que eu fico aqui ouvindo aqui, só fazendo umas associações minhas aqui. Porque tem muito a ver também, vai, né, de novo, com o título do meu livro, que é bem o que eu falo também, que você está Exatamente, comentando, né? que é da gente se transformar, não adianta você esperar que o mundo se Uhum, transforme, que o marido se transforme, que o filho, enfim, e se a gente não fizer essa transformação, olhar, ver como que eu posso contribuir, né, com quem está perto de mim e tudo mais. Então, para uhum, mim, faz um ultra sentido o que você está comentando. E uma outra coisa que tem tudo a ver com isso é que eu estava também nesses dias eu estava olhando e eu sempre fico repensando, olhando aqui minhas relações, olhando o meu dia a dia. Eu estava trocando até uma figurinha com uma colega e aí eu falei para ela assim, né? Eu falei, nossa, eu preciso estudar mais sobre educação infantil. Quero estudar mais, eu não sei o quê, porque eu quero ver o que mais que eu posso contribuir, porque assim, eu já estudei, estou voltando a estudar e não sei o quê. E aí foi muito interessante que ela falou, nossa, amiga, que demais você falar isso, porque às vezes a gente olha para os filhos e a gente quer que eles se modifiquem por si só, né? Mas a gente parar para nós, para a gente falar, não, peraí, eu que tenho que me modificar, eu que tenho que obter conteúdo, eu que sou a adulta da relação, né? Ou enfim, independente de ser a adulta da relação, né? Não adianta a gente ficar esperando ali. sim. E só mais um comentário que tudo isso de educação infantil eu adoro trocar também, né? Com você é craque nisso, Não, não mas sou não, tô ficando. Tenho que ficar. imagina, Tô em busca, não sou. não, Mas isso que você falou imagina. é Ah, interessante, porque eu acho que é engraçado, as pessoas têm essa ideia de que mãe nasce e assim, ela sabe por instinto. Aí você fala, meu, você estuda a vida inteira para ser fisioterapeuta, estudei lá 4 anos, fiz pós, não sei o quê, 6 anos, 7 anos de estudo para ser físio. Você estuda para fazer uma receita de bolo. Você vai, você olha a sim, receita, você vê, você pesquisa na internet para ver qual que é melhor. Se você estuda, você lê para tudo na vida, por que que as pessoas não estudam para ser mãe? Eu não consigo exato. entender. Aí fala, não, mãe nem instinto, você vai saber o que fazer. Não vai. Não Tipo, vai, não vai. mesmo que você tenha um instinto, quem disse que o teu instinto tá certo? Você não pode Exato. só tentar se garantir no instinto, porque eu acho que isso está certo. Se você não sabe, se você só acha, veja quem já estudou isso. Tem livros Sim, sobre tudo de educação. Educação de sim, escola, então tem um monte de livros sobre after schooling, homeschooling, como educar o seu filho, como fazer o seu filho parar de ter birra, como ter filho autista. Tem livro de tudo. Eu não sei por que tem de as tudo. pessoas não estudam para ser mãe e não estudam para ser Exato, esposa. Livros sobre exato. matrimônio, fazer cursos sobre matrimônio, né? Porque às vezes tem tanta gente divorciando hoje em dia, né? O divórcio é pra ser a Verdade. última, da última, da última, ainda mais quando você tem filho.
Não é pra sair divorciando sim, do jeito que as coisas estão, sabe? Ah, brigou, tal. Eu acho que tem que estudar. Como que eu faço sim, para ser uma mãe melhor? Como que eu faço para ser uma sim, esposa melhor? Então, eu acho que a sim, ideia é sim, essa. Você tem que fazer curso mesmo, tem que ler mesmo. sim, Vai atrás, sim. porque ninguém nasce sendo boa esposa. Ninguém foi esposa antes. O meu Não, marido é o meu primeiro marido. E a gente ainda está sim, amadurecendo. Tanto ele quanto sim, eu. Né? Então, a ideia do casamento é ir melhorando. Então, você tem que estudar para acompanhar. Né? Porque exato, cada fase do casamento, assim como cada fase do teu filho, é uma fase nova. Então, tipo, eu nunca sim, tive um filho, sim, por exemplo, com 10 anos. Eu tenho uma de sim, 7 e tenho um de 9. Então, como lidar com pré-adolescentes? Vamos estudar, né? Conversa com seu vamos, pediatra, assista live sobre, né? Pega um livro. sim, sobre Eu o acho que isso falta tema, um pouquinho, isso, né? Leia sobre sim. TEA, leia sobre tudo. Ah, teu filho não tem TEA? Leia do mesmo jeito, porque é legal você saber, é legal ser Verdade, instruído. obter É legal conhecimento, com conversar, certeza. né? Eu Sim, também, é eu uma estudei delícia, tanta tá? coisa, né? Eu não sou psicóloga, mas eu estudo sobre psicologia porque é legal. Victor Frankl, você Sim, pega sim. autores que, Ah, né? É gostoso, delícia. porque a hora que você encontra uma psicóloga, Ah, você tem o hum, que conversar, né? Então é gostoso, sim, eu acho que sim. estudar Ai, não quer demais. maravilhoso. Não, nunca demais, tá? Mas vamos lá, no final a gente já se empolgou aqui, mas É, eu sempre falando me de empolgo. livro. Não, eu também, adoro. Mas falando de livro, então, você tem algum para recomendar? Tenho. Você deve ter um monte, na Ó, verdade, né? eu tenho um monte, ó, você pode ver. Você tem trocentos. Mas tem Ah, bastante, pode pedir qualquer um que eu tenho. Mas hoje eu vou sim, trazer esse aqui, ó. Chama Tendência de Inspiração, hein? Li bastante, né? sim. Já tem tudo marcadinho. Leu. Esse Todo Tendência de marcadinho. Inspiração, na Hum, verdade, ele é sobre TDAH. Mas ele tá, fala sobre TEA também. tá. Então ele fala, eu li, meu marido leu, a gente fez anotação, não sei o quê, porque ele fala sobre todos os tipos, ele conta casos de pacientes, então é um livro gostoso de ler. Porque é um Legal, terapeuta que tá. escreveu, esse Edward e o John. São dois Hum, terapeutas e eles contam histórias de tá. pacientes, né? Então, pacientes que Legal. foram diagnosticados tardiamente, né? Então, Hum, né, casos graves, casos leves. Então, é um livro gostoso de ler. É sim, fácil. E sim. aí Você vai se ele identificando, né? Você vai então ele pegando ali fala da tanto a importância. teoria quanto a história real, vamos dizer ali, e se Isso. Então ele vai identificando. cruzando. Então é um livro fácil de ler, porque ele conta a história de uma moça, por exemplo, e aí ele vai falando de uma criança, então ele conta diversas histórias e ele vai falando a base disso e como que ele trabalhou com isso. Então até nós, assim, porque ele é um terapeuta. Então ele fala coisas que você não deve fazer, por exemplo, com uma criança com TEA, né? Hum. Então ele, Ai, ele fala te ajuda uma. nesse sentido. Hã? Você lembra de uma? Telas, Fala uma. Telas, tá. telas, Of course. Essa é a cortar telas. mensagem de hoje. Essa é a mensagem de hoje, É, verdade. não só cortar, mas diminuir, né, no mínimo, né, porque é um negócio que de Sim. fato, para quem tem Ter TEA, horário, atrapalha ter demais, limite, pelo atrapalha demais. menos, né? É. Sim. E assim, Se até organizar. ele fala sobre vários tipos de terapia. Então, por exemplo, ele fala sobre estimular quando, né, a criança é hipo, quando ela é Hum, hiper alguma coisa, quando ela é muito agitada, então ele fala da importância de esportes, por exemplo, em hum, criança que, né, que tem uma das características do nível 1 é ter excesso de energia, é você ter o TDAH às vezes associado, né, a sim. hiperatividade, né, o H. Então, Hum, como o esporte é importante e tal, então tem várias sim. diquinhas. Esse livro aqui é bem legal. Legal. Adorei. Que legal. Muito obrigada pela recomendação. Ai, tá muito gostoso. Muito obrigada por todo o seu Ai, eu que conhecimento. A gente precisa agradeço. marcar uma outra para você Pois trazer esse é. conteúdo que você tem sobre educação, assim. Ó, sobre Você tem educação, eu tenho uma muito. estante aqui de indicação, toda aqui na lateral, Meu, mas tem o Educar na muito legal. Curiosidade, também eu super Sim, eu indico. tenho ele aqui. Educar Eu na tenho até para. Curiosidade é necessário. Sim, sim. Ele fala também dessas Adoro. questões, né? É muito Sim, legal. sim. Que legal, tá? Mas Delícia. vamos Muito marcar. obrigada. Agradeço demais. Dá um beijão nos seus meninos, na sua Eu meninona. dou. É, Você dê nos que seus também, delícia. no Tony e no Vi. Pode Obrigada pelo deixar. convite, viu?
Imagina, tá? Muito obrigada. E é muito legal, porque realmente, assim, a gente precisa ficar atento, né, com quem tá, né, as pessoas que estão próximas a nós, para a gente conseguir contribuir assim como você contribuiu. Com certeza, com seu marido, com seu filho, porque Tomara. se você não tivesse tido esse olhar atento, mas ainda que a gente ficou falando da questão do rótulo do diagnóstico, né? Mas o seu olhar atento fez muito sentido, com certeza, para os dois e contribuiu demais, de verdade, de verdade. A gente se Amém. compreender é muito bom, né? É Parabéns, verdade. tá? Mesmo. Obrigada, querida. Ah, que demais. Gente, muito obrigada. Obrigada por quem assistiu até aqui. Obrigada a quem entrou e não pôde ficar. Obrigada a quem vai assistir depois, a todos, todos. Vai ficar gravada essa live. E aí, depois, quem quiser pode assistir o total, né? Que tem gente entrando agora. Tá bem? Tá, muito obrigada, viu? Obrigada a Até você, mais, Jaque. gente. Boa Um beijo noite. gigante. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.